O erro fatal. Essa é a expressão que muitos historiadores usam para definir uma decisão específica tomada pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi uma grande batalha perdida. Não foi um colapso militar imediato. Foi uma escolha estratégica feita em dezembro de 1941 que mudou completamente o rumo do conflito. A decisão de Adolf Hitler de declarar guerra aos Estados Unidos. Naquele momento, essa decisão não parecia absurda para a liderança alemã. Pelo contrário, dentro do regime nazista, ela foi vista como lógica, quase inevitável. Para Hitler, os Estados Unidos já eram inimigos declarados, mesmo sem uma guerra oficial. Navios americanos escoltavam comboios britânicos no Atlântico. Armas, combustível e suprimentos fluíam para o Reino Unido em volumes cada vez maiores. A neutralidade americana, aos olhos alemães, já não existia. Mas o ponto central não era apenas a entrada dos Estados Unidos na guerra. Era a convicção profunda de que, mesmo entrando, os americanos não seriam capazes de decidir o conflito a tempo. Em 1941, a Alemanha parecia estar no auge do seu poder. Grande parte da Europa continental estava sob domínio nazista. A França havia sido derrotada de forma rápida e humilhante. O Reino Unido resistia, mas estava isolado. No leste, o exército alemão avançava profundamente pelo território da União Soviética, naquela que era a maior operação militar da história até então. Dentro desse contexto, a sensação em Berlim era clara. O tempo estava do lado da Alemanha. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos pareciam um gigante adormecido, um país imensamente rico, industrializado, mas militarmente inexperiente. Um país que durante décadas evitou se envolver diretamente nos conflitos europeus. Para muitos líderes alemães, os americanos eram confortáveis demais, divididos politicamente demais e despreparados demais para enfrentar uma guerra total. Essa percepção não era apenas militar, era ideológica. Hitler acreditava que sociedades democráticas eram fracas por natureza, que precisavam de consenso, debate e apoio popular para agir. Para ele, esse modelo simplesmente não funcionava em uma guerra de desgaste. Na visão nazista, apenas regimes autoritários, capazes de impor sacrifícios extremos à população, conseguiam sustentar conflitos longos. Os Estados Unidos, com sua imprensa livre, oposição política e economia voltada para o consumo, pareciam o oposto disso. A liderança alemã acreditava que o povo americano não aceitaria mortes em massa, racionamento prolongado e uma guerra distante por muitos anos. Além disso, havia o fator militar imediato. Em 1941, o exército dos Estados Unidos era relativamente pequeno quando comparado às grandes potências europeias. Sua experiência em combates modernos era limitada. Seu equipamento ainda estava em processo de modernização. Para os generais alemães, acostumados às vitórias rápidas da Blitzkrieg, isso parecia confirmar a ideia de que os Estados Unidos não representavam uma ameaça real no curto prazo. E havia ainda outro elemento decisivo: o Japão. Hitler acreditava que os Estados Unidos estariam ocupados demais lutando no Pacífico, que a guerra contra o Japão drenaria recursos, atenção e energia americana. Na lógica alemã, isso impediria uma atuação decisiva dos Estados Unidos na Europa. A Alemanha poderia, então, finalizar a guerra contra a União Soviética e forçar o Reino Unido a negociar antes que os americanos estivessem prontos. Tudo parecia se encaixar nesse raciocínio. Mas havia um problema fundamental. Essa análise ignorava completamente a verdadeira natureza do poder americano. A Alemanha analisou os Estados Unidos como eles eram naquele exato momento, não como poderiam se tornar. Confundiu fraqueza temporária com incapacidade estrutural. Subestimou a velocidade de adaptação, a escala industrial e a capacidade de mobilização de uma sociedade que, quando pressionada, funcionava de forma muito diferente do que os nazistas imaginavam. E é aqui que surge a pergunta central deste vídeo. Os alemães realmente subestimaram os Estados Unidos? Ou eles superestimaram a própria capacidade de vencer uma guerra contra um inimigo que ainda nem havia mostrado todo o seu potencial? Para responder isso, precisamos sair da superfície dos acontecimentos e entender como a Alemanha enxergava os Estados Unidos antes da guerra,
por que essa visão estava tão distorcida e como esse erro de avaliação se transformou em um dos fatores decisivos da derrota nazista. Para entender por que a Alemanha nazista cometeu um erro tão grave ao avaliar os Estados Unidos, é preciso ir além dos números militares e dos mapas estratégicos. É necessário compreender a mentalidade que dominava o regime de Hitler. A guerra, para os nazistas, não era apenas um confronto entre exércitos. Era um choque entre modelos de sociedade. E foi justamente nesse ponto que a análise alemã começou a falhar. Desde muito antes da entrada oficial dos Estados Unidos na guerra, a liderança nazista já possuía uma imagem bastante definida do país. Uma imagem construída menos a partir de estudos profundos e mais a partir de preconceitos ideológicos. Para Hitler, os Estados Unidos representavam uma nação artificial, sem identidade histórica sólida, formada por imigrantes de origens diversas e sustentada por um sistema econômico que ele desprezava. Na visão nazista, essa diversidade não era uma força, mas uma fraqueza. Acreditava-se que um país sem unidade étnica e cultural não conseguiria se manter coeso diante de uma guerra longa e custosa. Essa ideia aparece repetidamente em discursos, escritos e conversas privadas de líderes do regime. Os Estados Unidos eram vistos como um império do dinheiro, não da disciplina ou do sacrifício. Essa leitura ideológica teve consequências diretas na forma como a Alemanha avaliou a capacidade americana de lutar. Hitler acreditava, de maneira quase dogmática, que democracias eram estruturalmente incapazes de sustentar guerras de desgaste. Para ele, regimes democráticos dependiam demais da opinião pública, do apoio popular e da estabilidade econômica interna. Qualquer conflito prolongado, com grandes perdas humanas, acabaria gerando oposição interna, crises políticas e colapso da vontade de lutar. Os Estados Unidos pareciam o exemplo perfeito desse tipo de sociedade. Um país com imprensa livre, debates públicos constantes, eleições regulares e oposição política organizada. Para Hitler, tudo isso era sinônimo de fragilidade. Ele acreditava que, diante de mortes em massa, racionamento e sacrifícios prolongados, a sociedade americana simplesmente perderia o interesse pela guerra. Essa convicção ideológica foi reforçada por fatores militares aparentemente concretos. No início da década de 1940, o exército dos Estados Unidos era pequeno quando comparado às grandes potências europeias. Em termos de efetivos, equipamentos e experiência de combate moderno, os americanos estavam claramente atrás de países como Alemanha, Reino Unido e União Soviética. A Alemanha havia construído sua reputação com vitórias rápidas e esmagadoras. A Blitzkrieg havia destruído a Polônia em semanas, derrotado a França em poucos meses e colocado grande parte da Europa sob controle nazista. Para os generais alemães, essa sequência de sucessos criou uma perigosa sensação de invencibilidade. Eles passaram a acreditar que seu modelo militar era superior a qualquer outro. Quando olhavam para os Estados Unidos, viam um exército que ainda treinava, que ainda se reorganizava, que ainda produzia armamentos em escala limitada. Isso reforçava a ideia de que os americanos não representavam uma ameaça imediata. O erro foi confundir estado atual com potencial futuro. Outro fator crucial foi o isolacionismo americano durante os anos 1930. Após o trauma da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos adotaram uma postura claramente isolacionista. Leis de neutralidade foram aprovadas para evitar envolvimento em conflitos estrangeiros. A opinião pública americana era amplamente contrária a uma nova guerra na Europa. Para a liderança alemã, isso parecia uma confirmação definitiva. Os Estados Unidos não queriam lutar. Mesmo quando o presidente Franklin Roosevelt começou a apoiar o Reino Unido com suprimentos, empréstimos e escoltas navais, os alemães interpretaram esse apoio como o limite máximo do envolvimento americano, não como um estágio inicial de uma mobilização maior.
Na visão alemã, os Estados Unidos eram um país que preferia financiar guerras a lutar nelas. Essa leitura levou a um erro estratégico profundo. Hitler acreditava que os Estados Unidos jamais aceitariam os custos humanos de uma guerra total, que poderiam fornecer armas, dinheiro e navios, mas hesitariam em enviar milhões de soldados para morrer em campos de batalha distantes. Essa convicção ficou ainda mais forte com o avanço da guerra na Europa. Em 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Nos primeiros meses, o avanço alemão foi impressionante. Cidades caíram rapidamente. Milhões de soldados soviéticos foram capturados. Para Hitler, isso parecia a confirmação de que a guerra estava praticamente vencida. Dentro desse contexto, a entrada dos Estados Unidos parecia irrelevante, ou, no máximo, um incômodo futuro. A lógica alemã era simples. Se a União Soviética fosse derrotada rapidamente e o Reino Unido fosse forçado a negociar, não haveria mais uma guerra europeia para os americanos lutarem. Esse raciocínio moldou a decisão de Hitler após o ataque japonês a Pearl Harbor. Tecnicamente, a Alemanha não era obrigada a declarar guerra aos Estados Unidos. O pacto com o Japão não exigia isso. Ainda assim, poucos dias após o ataque, Hitler anunciou oficialmente que a Alemanha estava em guerra com os Estados Unidos. Para ele, essa decisão fazia sentido. Hitler acreditava que os Estados Unidos já estavam envolvidos contra a Alemanha de forma indireta. Além disso, ele via a declaração de guerra como uma forma de fortalecer a aliança com o Japão e, possivelmente, pressionar os americanos em duas frentes ao mesmo tempo. Mas o elemento mais importante era a convicção de que os Estados Unidos não seriam capazes de lutar de forma eficaz em duas guerras simultâneas. Hitler acreditava que o conflito no Pacífico absorveria a maior parte da atenção e dos recursos americanos. A Europa, portanto, ficaria em segundo plano. Esse foi um dos maiores erros de cálculo de toda a guerra. A Alemanha falhou em compreender que os Estados Unidos não pensavam em termos de prioridades exclusivas, mas em termos de capacidade total. Os americanos não escolheriam entre o Pacífico e a Europa. Eles expandiriam sua capacidade para lutar em ambos os teatros ao mesmo tempo. Esse conceito simplesmente não fazia parte da mentalidade alemã. A economia do Terceiro Reich já operava no limite. Recursos eram escassos. A mão de obra era insuficiente. A indústria sofria com bombardeios constantes. Para os alemães, a ideia de expandir indefinidamente a produção militar era irrealista. Eles projetaram essas limitações sobre os Estados Unidos, sem perceber que a realidade americana era completamente diferente. Ao final de 1941, a Alemanha havia construído toda a sua estratégia sobre uma série de suposições erradas. Acreditava que democracias eram fracas, que os Estados Unidos não suportariam uma guerra longa, que a indústria americana levaria anos para se mobilizar, que o Japão manteria os americanos ocupados e que a Alemanha venceria na Europa antes que qualquer ajuda decisiva chegasse. Cada uma dessas suposições estava errada. E o mais grave, essas ideias não foram revistas a tempo. Mesmo quando os sinais de mobilização americana começaram a se tornar evidentes, a liderança alemã demorou a ajustar sua estratégia. O erro inicial se transformou em um erro acumulado, que crescia a cada mês. É a partir desse ponto que a guerra começa a mudar de natureza. Deixa de ser uma sequência de campanhas rápidas e passa a se tornar uma disputa de resistência, produção e tempo. E é exatamente aí que a Alemanha começa a perder o controle da situação. Se no campo das ideias a Alemanha já havia cometido erros graves ao avaliar os Estados Unidos, no campo material o equívoco foi ainda maior. A liderança nazista simplesmente não conseguiu compreender a dimensão real da capacidade americana de transformar potencial econômico em poder militar concreto.
E quando essa transformação começou a acontecer, já era tarde demais para reagir. Ao entrar oficialmente na guerra, os Estados Unidos passaram por uma mudança profunda em sua estrutura econômica e social. Não se tratou apenas de aumentar a produção de armas, foi uma reorganização completa da sociedade em torno do esforço de guerra. Indústrias civis foram convertidas, cadeias de produção foram reconfiguradas e milhões de pessoas passaram a trabalhar direta ou indiretamente para sustentar o conflito. O que diferencia os Estados Unidos da Alemanha nesse momento não é apenas o tamanho da economia, mas a forma como ela funcionava. A indústria americana era flexível, conseguia se adaptar rapidamente a novas demandas. Empresas que fabricavam automóveis passaram a produzir tanques. Fábricas de eletrodomésticos começaram a montar aviões. Estaleiros surgiram em ritmo acelerado ao longo da costa. Enquanto isso, a Alemanha enfrentava limitações estruturais cada vez mais severas. A economia do Terceiro Reich já estava pressionada antes mesmo da entrada dos Estados Unidos na guerra. A escassez de matérias-primas, a dependência de territórios ocupados e as dificuldades logísticas tornavam qualquer expansão industrial um desafio constante. Além disso, a Alemanha lutava uma guerra em múltiplas frentes. No leste, o confronto com a União Soviética consumia homens, equipamentos e recursos em uma escala gigantesca. No oeste, a defesa contra bombardeios aliados exigia atenção constante. No Mediterrâneo e no norte da África, novas frentes drenavam ainda mais recursos. Os Estados Unidos, ao contrário, operavam a partir de uma posição geográfica privilegiada. Suas fábricas estavam longe do alcance de bombardeiros inimigos. Seu território continental era seguro. Isso permitiu uma produção contínua, sem interrupções significativas, algo que a Alemanha jamais conseguiu durante a guerra. A diferença começou a ficar evidente em números. Em poucos anos, os Estados Unidos passaram a produzir mais aviões, mais tanques e mais navios do que todas as potências do eixo combinadas. Navios cargueiros eram construídos em semanas. Aviões saíam das linhas de montagem em quantidades que a Alemanha simplesmente não conseguia acompanhar. Mas o impacto dessa produção não foi imediato no campo de batalha europeu. Nos primeiros contatos diretos entre tropas americanas e alemãs, a inexperiência dos soldados dos Estados Unidos ficou clara. Houve erros táticos, falhas de comando e derrotas localizadas. Para muitos oficiais alemães, isso parecia confirmar a crença de que os americanos eram militarmente inferiores. Esse foi mais um erro de avaliação. O exército dos Estados Unidos mostrou uma capacidade de aprendizado extremamente rápida. Erros iniciais foram analisados, corrigidos e usados como base para ajustes doutrinários. Comandantes ineficientes foram substituídos, táticas foram revistas. A integração com forças britânicas e canadenses se tornou cada vez mais eficiente. Ao mesmo tempo, o fluxo constante de homens e equipamentos começou a fazer diferença. Tropas frescas chegavam regularmente. Equipamentos danificados eram substituídos com rapidez. A Alemanha, por outro lado, lutava para manter suas unidades completas. Cada perda começava a pesar mais. A superioridade aérea aliada é um exemplo claro desse desequilíbrio crescente. Sustentada em grande parte pela produção americana, essa superioridade permitiu ataques sistemáticos à infraestrutura alemã. Fábricas, ferrovias, pontes e depósitos de combustível tornaram-se alvos constantes. A mobilidade alemã começou a se deteriorar rapidamente. Esse tipo de guerra era especialmente prejudicial para a Alemanha. O modelo alemão dependia de movimentação rápida, coordenação precisa e suprimentos constantes. Sem combustível, sem transporte eficiente e sob bombardeios contínuos, essa vantagem desaparecia. Enquanto isso, os Estados Unidos mostravam uma capacidade impressionante de sustentar operações complexas em larga escala. A logística americana tornou-se um dos fatores decisivos da guerra. Levar milhões de soldados, veículos e toneladas de suprimentos através do Atlântico exigia uma organização gigantesca. E essa organização funcionou.
O ponto simbólico dessa transformação foi o dia D. A invasão da Normandia representou algo que a Alemanha simplesmente não acreditava ser possível. Uma operação envolvendo milhares de navios, aviões e veículos, coordenada com precisão, atravessando o Canal da Mancha e estabelecendo uma cabeça de ponte no coração da Europa ocupada. Nada daquilo teria sido possível sem a capacidade industrial e logística dos Estados Unidos. O dia D não foi apenas uma vitória militar. Foi uma demonstração clara de que a Alemanha estava enfrentando um inimigo que operava em uma escala completamente diferente. A partir desse momento, a guerra na Europa mudou definitivamente de caráter. A Alemanha já não enfrentava apenas adversários experientes, mas uma avalanche material constante. Cada ofensiva aliada era sustentada por suprimentos quase inesgotáveis. Cada recuo alemão tornava a situação ainda mais difícil. O conceito de guerra de desgaste, que a Alemanha acreditava ser capaz de evitar, tornou-se inevitável. E nessa forma de guerra, a balança pendia de forma clara para os Estados Unidos e seus aliados. A liderança alemã começou a perceber tarde demais que havia entrado em um conflito impossível de vencer. Não por falta de coragem ou habilidade militar, mas por limitações estruturais. A Alemanha não tinha como competir com a capacidade americana de produzir, substituir perdas e sustentar operações em múltiplas frentes por anos. O erro inicial de avaliação se transformou em uma armadilha estratégica. Cada mês que a guerra continuava, favorecia os Estados Unidos. Cada atraso tornava a derrota alemã mais certa. A Alemanha havia apostado em uma guerra rápida contra um inimigo que prosperava justamente em guerras longas. E esse foi um erro do qual não havia retorno. Ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os escombros ainda cobriam grande parte da Europa, tornou-se impossível ignorar uma realidade simples. A Alemanha não perdeu apenas por erros táticos ou derrotas pontuais. Ela perdeu porque entrou em uma guerra que não tinha condições estruturais de vencer. E no centro desse fracasso estava a avaliação completamente equivocada dos Estados Unidos. A decisão de Hitler de declarar guerra aos americanos não foi um ato impulsivo, mas o resultado lógico de uma visão de mundo distorcida. Para a liderança nazista, os Estados Unidos eram um país rico, mas fraco, um gigante econômico sem nervos para sustentar um conflito prolongado. Essa convicção influenciou cada cálculo estratégico feito a partir de 1941. O problema não foi apenas subestimar o poder militar americano no curto prazo, foi não compreender como funcionava o sistema que sustentava esse poder. A Alemanha analisou os Estados Unidos como se fossem uma versão ampliada de um país europeu, limitado por recursos, espaço e população. Essa comparação estava errada desde o início. Os Estados Unidos operavam sob uma lógica completamente diferente. Sua economia não apenas produzia armamentos, ela se reinventava conforme a necessidade. Sua sociedade, longe de colapsar diante do sacrifício, encontrou na guerra um fator de mobilização nacional. O que a Alemanha enxergava como fraqueza, diversidade, democracia, debate interno, revelou-se uma fonte inesperada de força. Outro erro decisivo foi acreditar que o tempo jogaria a favor da Alemanha. Essa crença estava enraizada na experiência inicial da guerra, marcada por vitórias rápidas e avanços impressionantes. Mas a guerra contra os Estados Unidos não era uma repetição da campanha contra a França ou a Polônia, era um conflito de outra natureza, baseado em produção contínua, logística global e resistência prolongada. Nesse tipo de guerra, cada mês favorecia os americanos. Cada ano ampliava a diferença de recursos, homens e capacidade industrial. A Alemanha, ao contrário, se desgastava progressivamente. Bombardeios destruíam fábricas, a escassez de combustível limitava operações, a falta de mão de obra tornava-se crônica. A liderança nazista demorou a aceitar essa realidade. Mesmo quando os sinais eram evidentes, a crença ideológica falou mais alto. Hitler continuou acreditando que os Estados Unidos acabariam recuando, que a opinião pública se voltaria contra a guerra,
que as perdas humanas seriam politicamente insustentáveis. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, o ataque a Pearl Harbor e depois a declaração de guerra da Alemanha criaram um consenso raro na sociedade americana. A guerra deixou de ser uma questão distante e passou a ser vista como uma necessidade nacional. A mobilização ganhou legitimidade política e apoio popular em uma escala que os alemães jamais imaginaram. Quando tropas americanas começaram a desembarcar na Europa em grandes números, a resposta alemã já era limitada. Não havia reservas suficientes, não havia combustível suficiente, não havia tempo suficiente. O que antes parecia uma ameaça distante tornou-se uma presença esmagadora. Isso nos leva à pergunta central deste vídeo. Os alemães superestimaram os Estados Unidos? A resposta mais precisa é que eles cometeram dois erros simultâneos. Primeiro, subestimaram profundamente o potencial americano de longo prazo. Segundo, superestimaram a própria capacidade de vencer uma guerra de desgaste global. Esses dois erros se reforçaram mutuamente, criando uma falsa sensação de controle que nunca existiu de fato. A Alemanha acreditou que poderia escolher o tipo de guerra que iria lutar. Acreditou que poderia decidir o ritmo, a duração e o formato do conflito. Mas, ao enfrentar os Estados Unidos, perdeu essa capacidade de escolha. A guerra passou a ser ditada pelo lado que tinha mais recursos, mais indústria e mais tempo. E esse lado não era a Alemanha. O chamado erro fatal não foi apenas declarar guerra aos Estados Unidos. Foi fazê-lo acreditando que eles não teriam disposição, organização ou capacidade para responder à altura. Foi uma aposta baseada mais em ideologia do que em análise concreta. Uma aposta que ignorou dados, tendências e sinais claros. Ao final, a guerra mostrou que poder militar não se mede apenas por vitórias iniciais ou pela qualidade de tropas individuais. Mede-se pela capacidade de sustentar esforço, aprender com erros e adaptar-se rapidamente. Nesse aspecto, os Estados Unidos se mostraram um adversário que a Alemanha jamais conseguiu acompanhar. O Terceiro Reich caiu não apenas sob o peso de exércitos inimigos, mas sob o peso de sua própria arrogância estratégica. Ao acreditar que compreendia o mundo melhor do que realmente compreendia, o regime nazista construiu decisões sobre bases frágeis. E quando essas bases ruíram, não havia como reconstruí-las em meio à guerra. A história da Segunda Guerra Mundial é repleta de batalhas, datas e personagens. Mas por trás de tudo isso existem escolhas. Escolhas baseadas em percepções, crenças e interpretações da realidade. A decisão de enfrentar os Estados Unidos foi uma dessas escolhas. E talvez tenha sido a mais decisiva de todas. Porque naquele momento, a Alemanha não apenas ganhou um novo inimigo, ela selou o próprio destino. Se você chegou até aqui, escreva "Eu fiquei". Assim vou saber que você gostou do vídeo e vou poder te agradecer. Agora, não esqueça de deixar o like no vídeo e inscreva-se no canal. Assim você me apoia a continuar criando vídeos.